Olá, professor Fernando Rosário de Souza, para tentar a difícil função de falar sobre o que é filosofia em poucos minutos. Vou tentar recorrer a uma obra do Goya, onde ele mostra que quando a razão dorme, os monstros da ignorância aparecem. Talvez essa seja a grande finalidade de se estudar filosofia: evitar que os monstros da ignorância assombrem a humanidade. Melhor do que eu para falar sobre isso é um filósofo lá do iluminismo chamado Kant, Immanuel Kant. Vou pegar um breve texto dele aqui. O iluminismo é a saída do homem de um estado de menoridade, que deve ser imputado a ele próprio. Menoridade é a incapacidade de servir-se do próprio intelecto, sem a guia de outro. Uma criança que não atravessa a rua sozinha, mas tem que dar a mão para a mãe. Um adulto que não pensa por conta própria, mas precisa pedir ajuda para a igreja ou para outro adulto que pense por ele. Imputável a si próprio é esta minoridade se a causa dela não depende de um defeito da inteligência, mas da falta da decisão e coragem de servir-se do próprio intelecto sem ser guiado por outro. Resumindo, não seja covarde nem preguiçoso para pensar. Sapere aude, ouse saber. Tenha a ousadia e a alegria de aprender. Tenha coragem de servir-te de tua própria inteligência. Esse convite do Kant é uma boa motivação para você estudar a filosofia. Temos aqui um breve esquema que diz que o Kant diz que o ser humano deve entender que a menoridade é um pensamento conduzido que leva à opressão de governos autoritários, de religiões dogmáticas. Mas ele diz que o iluminismo, o ato de você iluminar a sua razão, é você ir para a maioridade, é você ter a autonomia e a liberdade de pensar por conta própria. Então, a crítica da razão pura, né, o uso público da razão, funda essa autonomia e garante a liberdade e combate os dogmas e o absolutismo. No campo da razão, nós temos a fundamentação da metafísica dos costumes, que garante a dignidade humana. O ser humano é digno quando tem autonomia e liberdade. Lógico que várias dessas obras não serão citadas nesse momento, não serão explicadas neste momento, porque existirão momentos para elas serem explicadas com mais detalhes. Então, a filosofia ela estuda os porquês dos fenômenos. As ciências estudam os comos dos fenômenos. Como já falei na introdução, se você pergunta para um médico por que você nasceu, talvez ele fale porque o espermatozoide do seu pai juntou ao óvulo da sua mãe. Ele não explicou por que você nasceu, ele no máximo explicou como você foi concebido. É a filosofia que vai tentar explicar os porquês das coisas. Pode ser que te satisfaça a explicação, pode ser que não te satisfaça, mas ela tenta. Nessas 6 grandes áreas: a metafísica, que estuda fenômenos quase que inicialmente considerados sobrenaturais, Deus existe, né? Existe a alma. Muito bem. A epistemologia, que estuda sobre o conhecimento, sobre o saber. Olha, a gente deve conhecer em teoria, no mundo das ideias ou no mundo das experiências, do empirismo, da prática. A lógica, o que é um bom argumento? Esse argumento, ele se mantém, ele se sustenta ou ele é pouco sustentável. Estudar a ética, as relações humanas, o que seria correto e bom. Estuda a estética, o que é arte, a expressão do belo. Estuda a política, o que é justiça, como conseguir o bem comum. Bom, gente, espero que vocês estejam se apaixonando pela filosofia, estejam sendo amigos da sabedoria, Sofia. Eu espero que este seja um belo caminho para todos. Até a próxima, pessoal!